E terminou há pouco a reunião entre Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. A expectativa é que fossem tratados o encontro entre Lula e Trump e os primeiros passos para o fim da taxação aos produtos brasileiros. Para saber mais sobre essa reunião de hoje, o que essa reunião pode significar, eu converso agora com o professor de Relações Internacionais da FGV, Vinícius Vieira. Olá, professor, boa tarde, bem-vindo. Olá, Daísa, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa reunião agora, professor. O nosso repórter está lá, o Matias Brotero, e ele fez uma apuração e passou aqui para a gente que foram duas reuniões. A primeira reunião foi entre Marco Rubio e também Mauro Vieira, que durou 15 minutos. E a segunda reunião, por volta aí de 45, 50 minutos, entre diplomatas brasileiros e autoridades americanas. A reunião aconteceu no prédio administrativo da Casa Branca. O que aconteceu? Vamos falar primeiro dessa primeira reunião, que é o que a gente está nessa expectativa. O que aconteceu? A gente já tem informações sobre como foi essa conversa? Por hora, Daísa, não temos informações sequer de bastidores, porque foi divulgado aí pela imprensa nacional e imprensa internacional. Dito isso, a expectativa era a seguinte, que o Brasil pelo menos conseguisse a inclusão de novos itens nas exceções tarifárias, lembrando que produtos de grande importância como o café e a carne bovina ficaram de fora da isenção, ou seja, são aí taxados, e do lado americano, há alguma sinalização por parte do Brasil de concessões nas áreas de metais raros, os metais terras raras, que são aqueles essenciais aí para a transição energética, para alta tecnologia, e o Brasil é o segundo maior detentor de reservas, só atrás da China. Então, os Estados Unidos teriam alguma parceria com o Brasil nesse sentido. Também o Brasil abriu seu mercado de etanol para o etanol americano, que, diferentemente do nosso etanol, não é feito da cana, é feito do milho. Então, nós temos aqui também essa expectativa. E, claro, também entrou aí no radar a questão das Big Techs, né? O Brasil talvez ter uma regulação mais favorável às Big Techs americanas e o Brasil deixar de lado eventuais conversas de desdolarização, ou seja, de deixar de lado o uso do dólar no comércio. E, professor, de que maneira essa reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio pode redefinir ou tensionar as relações diplomáticas? Bem, havia muita preocupação, Laísa, que o indicado pelo governo Trump tenha sido justamente o Rubio, que tem aí um histórico muito crítico em relação a administrações mais à esquerda. E o presidente Lula, embora, claro, seja um presidente que tenha chegado ao poder de forma democrática e governe de forma democrática, pode ser visto pelos americanos ali como parte do mesmo pacote na América Latina, que geralmente é contra os Estados Unidos. Mas nós temos aí grandes oportunidades, me parece, porque tudo indica que essa reunião ela foi aí um ponto culminante, né, daquele encontro entre Trump e Lula ali nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, lá em setembro, e foi aí costurado esse encontro entre Trump e Lula pelo setor produtivo, né, empresários brasileiros que têm interesse nos Estados Unidos e vice-versa. E o mais importante, talvez, da reunião de hoje, ainda que não tenha havido aí nenhuma definição, será, me parece, abrir caminho para o quê? Para um encontro direto, público, em parte, claro, privado, como geralmente costumam ocorrer as reuniões entre presidentes, entre Trump e Lula, no fim de outubro, na próxima semana, daqui 2 semanas, melhor dizendo, lá na ASEAN, né, que é a conferência da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos foram convidados como membros ali, observadores desse encontro, né? Então, nós temos aí uma chance de que, embora hoje talvez seja apenas o começo, nós tenhamos, de fato, algo mais substantivo até o fim desse mês para o alívio, aí, principalmente, dos exportadores brasileiros que foram penalizados com essa taxação de 50%.
O professor, são muitos assuntos, né, para serem tratados em 15 minutos. Nós temos a informação do Matias Brutero, nosso repórter lá em Washington, que Mauro Vieira já retornou para a residência oficial brasileira, que fica ao lado da embaixada, e ele deve falar com a imprensa às 18 horas. A reunião foi de portas fechadas, sem a presença da imprensa. Nessa conversa de 15 minutos, sim, é um tempo muito curto, mas assim, você acredita, professor, que assim, deu tempo de negociar esse encontro presencial? Será que é isso que Mauro Vieira vai nos informar às 18 horas, um possível encontro nos próximos dias entre Trump e Lula? Bem, 15 minutos para nós que estamos fora aí do mundo da diplomacia, Daísa, pode parecer pouco, mas para um negociador experimentado, como é o caso do ministro Mauro Vieira, já serviu aí em várias embaixadas, é um diplomata profissional, nomeado por um governo como o atual, mas acima de tudo o Vieira ali é um diplomata profissional. E Rubio, né, que tem toda ali uma experiência como senador e agora à frente do Departamento de Estado da administração Trump, me parece tempo suficiente para pelo menos direcionar o que os diplomatas fizeram posteriormente em 45 minutos, que também não é um grande tempo aí para negociações mais detalhadas, mas me parece tempo suficiente para que as conversas prossigam nos próximos dias, aí 15 dias, até que nós tenhamos o encontro muito provável entre Trump e Lula lá na Malásia. Então, a expectativa acho que é muito positiva para isso. Pode ser que por uma questão de agenda o encontro não seja possível, mas acredito que tenha havido ali boa vontade nesse sentido de colocar os dois chefes de Estado, os dois presidentes, frente a frente, para ter uma abordagem pragmática e não política, ideológica, em torno dessas questões que têm prejudicado tanto americanos quanto brasileiros, sobretudo nos setores produtivos. Agora, professor Vinícius, como que a tentativa de isolar, abre aspas, né, a questão política da questão econômica, fecha aspas, que foi uma fala citada por Haddad, dialoga com a prática real, né, da diplomacia internacional, especialmente em um cenário de disputa comercial? Como é isso? Bem, isso hoje é um pouco ilusório, Daísa, porque claramente a gente está vivendo numa era em que explicitamente a questão política está dominando a questão econômica. Não vamos aqui apenas pensar no caso Brasil e Estados Unidos, mas pense, por exemplo, Estados Unidos e China. Ambos ali estão perdendo muito economicamente com as disputas comerciais. Mas tanto um lado quanto o outro têm aí tomado decisões que são, acima de tudo, políticas, né? Que visam ali, por exemplo, assegurar um domínio militar, um domínio tecnológico e não o ganho, o lucro imediato de empresas que claramente estão perdendo com essa guerra comercial. A mesma coisa Brasil e Estados Unidos. O presidente Trump ele foi muito claro quando ele impôs as tarifas lá em julho, que ele estava impondo ali a tarifa de 50%, em função do julgamento ao qual foi sujeito o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas note que desde então nós temos aqui o Trump falando com Lula, inclusive na ligação telefônica que eles tiveram aí recentemente, sem mencionar a questão Bolsonaro. Então me parece que de fato os Estados Unidos felizmente compraram esse argumento de que é necessário focar na agenda econômica, porque é claro que os governos têm aí divergências ideológicas, o Trump talvez prefira no futuro um governo à direita no Brasil, que é legítimo, mas por hora ele tem que ser pragmático e negociar com o que é o presidente democraticamente eleito do Brasil, que é o Lula, goste ou não da figura do Lula. Então, acho que o caminho assumido pelos Estados Unidos contra essa postura mais ideológica, seja de setores americanos, seja de setores brasileiros, acabou sendo bastante acertada e acabou sendo, sobretudo, comprada pelo Trump, que no fim das contas é sempre o presidente que dá as cartas nessa questão. Pode haver várias facções dentro do governo, umas mais ideológicas, outras mais pragmáticas, mas no fim das contas é o presidente, seja do lado brasileiro ou do lado americano, que manda e é a abordagem mais razoável, pelo menos enquanto o Brasil estiver num governo mais à esquerda e não alinhado ideologicamente à direita, como Trump talvez venha a desejar no futuro. E, professor, qual é o real poder de negociação que o Brasil tem aí com os Estados Unidos nesse assunto? Bem, acho que o Brasil tem mais poder do que muitos imaginam, porque nós somos aquilo que a gente chama, né, em política internacional, um Estado pivô,
um estado swing, né? Ou seja, que balança de um lado para o outro. E quais são esses lados? O lado americano, o lado do Ocidente e o lado das potências emergentes. Para o Brasil não é interessante se alinhar a nenhum desses lados. Para o Brasil é interessante o quê? Fazer negócios e bons negócios com China de um lado, Rússia, os BRICS, por exemplo, de outro, Estados Unidos, sobretudo, aí com Trump liderando o Ocidente num estilo e num método diferente do que os presidentes americanos fizeram, em média, nos últimos 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil pode oferecer o seu mercado interno, as big techs estão aí de olho no nosso mercado, a questão também que é pouco citada dos data centers, né? Os centros de dados, o Brasil tem energia abundante para essas instalações. O Brasil tem os metais terras raras, que são aí cobiçados pelos Estados Unidos. Cabe ao Brasil, por meio não só do presidente Lula, e talvez menos por meio do presidente Lula, e mais por meio daquilo que está aí, não importa se o governo é de direita ou de esquerda, mas a nossa diplomacia profissional, pensando que é no interesse nacional e barganhar, né, oferecer aí eventual privilégio aos Estados Unidos, por exemplo, na questão de big techs, terras raras, mas ao mesmo tempo assegurar ganhos para o Brasil, seja na questão das tarifas, seja em parcerias a serem desenvolvidas com os americanos, parcerias que sejam de ganho mútuo, né? Como já sugeriu outro ministro do governo, não o Haddad, mas o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, pensar dentro de uma lógica que ambos os lados ganhem é fundamental para que nós tenhamos, de fato, aí bons resultados nas negociações. É o que esperamos, não é mesmo, professor? E em relação às sanções às autoridades brasileiras, incluindo ministros do STF, você acredita que eles conversaram? Foi uma pauta desta reunião também? Pode ter sido até mencionado, Daísa, mas não me parece que é a prioridade nem de um lado nem de outro. O lado brasileiro indica que isso seria levado em conta nas conversas, mas eu acho que o lado americano, até por se tratar de um poder que não é o executivo, como o próprio presidente Lula falou, ele não pode interferir nas decisões do judiciário, como foi no caso do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Então, caberia aos americanos ali deixar essa questão de lado em nome de focar o que é na agenda econômica, né? Que foi, inclusive, até objeto da nota posterior ali às ligações telefônicas que foram realizadas entre ambos os lados, né? Eles concordaram em focar nessa agenda econômica, né? Ficou ali muito claro. Então, isso sugere que questões judiciais vão ser deixadas de lado, que abre aí caminho para a continuidade de sanções. Acho que no máximo que vai acontecer é não incluir mais ministros do Supremo e outras autoridades eventualmente nas sanções, sejam elas na Lei Magnitsky, como foi no caso do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e sua esposa, seja no caso da não renovação de vistos, algo que até afetou ministros do governo Lula, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que teve ali um visto restrito para ir à Assembleia das Nações Unidas, Assembleia Geral, e no fim não acabou comparecendo. Então, nós temos aqui, daí, um cenário em que a questão que pertence ao judiciário tende a ser deixada de lado num primeiro momento em nome desse pragmatismo, que é o que, de fato, une essas duas partes que, ideologicamente, como já tinha falado, não tem sobreposição. Então, resta aí, de fato, adotar uma agenda bem focada, pragmática, para satisfazer as demandas do setor produtivo de ambos os lados. Professor, só mais uma pergunta sobre este assunto, que a gente tem outros assuntos internacionais aqui que a gente quer conversar no Hora News. Mas só para a gente encerrar sobre este assunto, caso as negociações não avancem, não é mesmo? E as tarifas sejam mantidas, quais seriam os prejuízos, não é mesmo, assim, para o Brasil, para o impacto, qual seria o impacto para a economia brasileira e também para a imagem do Brasil, não é mesmo, no comércio internacional? Bem, o Brasil ele continuaria ali ter que lutar por novos mercados para compensar os prejuízos de produtores, mas há setores aí que são tão dependentes das exportações para os Estados Unidos que têm grande dificuldade em encontrar mercados alternativos. O setor moveleiro, por exemplo, alguns tipos de móveis e de madeiras são enviados especificamente ali satisfazendo demandas específicas do público americano. Sapatos também, muitas vezes feitos ali sob medida, sob encomenda para marcas americanas, né?
e aí as consequências domésticas são muito negativas, principalmente para o atual governo, que pode ser visto depois dessa oportunidade, né, que foi dada aí pelo Trump e pelo próprio Lula, né, que aceitou aí participar de conversas, o próprio Lula pagar uma conta na queda maior aí de sua popularidade, né, ser visto como uma pessoa que ou não quis negociar, o que não me parece ser um caso, mas no mínimo aí como um negociador incompetente. E tem toda uma série de estudos que mostram aí que os eleitores punem, né, os políticos que se demonstram negociadores incompetentes. Internacionalmente, a consequência é de jogar o Brasil mais próximo aí das potências emergentes, sobretudo da China, porque nesse cenário mais catastrófico, os canais de negociação estariam fechados, poderiam levar o próprio Trump a pensar em sanções, no sentido de tarifas, né, mais elevadas, e continuar aí elevando o tom até, pelo menos, os resultados das eleições de 2026, em que Trump, claramente, ali poderia assumir uma postura pró-direita, né? O que seria também muito ruim para a nossa democracia ter uma intervenção externa, não importa se vamos continuar com a esquerda ou irmos à direita no ano que vem, é importante que a decisão do eleitorado seja, acima de tudo, soberana e sem interferências externas. Então, esses seriam os efeitos negativos aí de uma eventual não conclusão das negociações, que, reitero, estão apenas no início, mas são, acho que, muito positivas, porque Trump e Lula sinalizam aí para um bom relacionamento pessoal, que é algo surpreendente, e me parece haver aí sinceridade de ambas as partes dentro daquilo que esperamos sempre nas relações internacionais. Países não têm amigos, mas têm interesses, e cada um buscando um interesse aí que converge de modo a superar essas tensões. Ótimo, professor. Então, a gente fica na expectativa aí, a partir das 18 horas no horário de Brasília, o chanceler Mauro Vieira vai falar como foi essa conversa com Marco Rubio. Agora, professor, um outro assunto de hoje, né, que sim, estão em todos os portais, na imprensa, há cerca de 2 meses os Estados Unidos intensificou a presença militar próximo à Venezuela. Quais são as intenções de Trump? Ele está de olho mesmo ali na reserva de petróleo? O que ele pretende fazer? Como que está essa situação, hein? Me parece que Trump, ele reedita um estilo histórico de governantes americanos que sempre procuraram intervir muito nas nações caribenhas. Da nossa perspectiva, a Venezuela é, acima de tudo, uma nação da América do Sul. Mas é aquela parte ali da América do Sul que está voltada para o Caribe, que é muito próxima aos Estados Unidos. E é importante lembrar, os Estados Unidos, sim, estão aí claramente de olho, até já houve falas, nesse sentido, de que há um interesse claro em assumir, ou para dizer o mínimo, ou no mínimo aí haver uma parceria para explorar reservas de petróleo numa era em que o Trump ele é muito cético sobre a redução de uso de combustíveis fósseis. E a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo no mundo aí sendo exploradas. Então, claramente a paciência do Trump com Maduro acabou. Até houve relatos de que Maduro, né, o ditador venezuelano, ele conseguiu ali sinalizar que poderia fazer alguma parceria com os americanos, mas me parece que até em função, né, da associação de setores ali militares da Venezuela com o tráfico de drogas, essa associação de fato existe, aí segundo pesquisas independentes, também é algo que o Trump tinha para vender dentro dos Estados Unidos, numa situação em que ele tem baixa popularidade. Ou seja, se ele mostrar que está tirando do poder um ditador e acessando mais reservas de petróleo, reduzindo o preço aí dessa commodity para o público americano e, acima de tudo, para aqueles setores mais conservadores, mostrar que ele está combatendo narcotraficantes na América Latina, é um ganho eleitoral e tanto. O grande problema é que qualquer crise na Venezuela mais aguda pode levar ao que é um fluxo de migrantes que vai inundar, sem dúvida, a Colômbia e também o Brasil. Então, nós temos de estar preparados aí para uma eventual crise e eventual queda de Maduro, que pode levar a Venezuela a um cenário não de estabilidade pós-queda de regime, mas de grande instabilidade, com consequências para as nossas fronteiras, sobretudo na questão do fluxo migratório. Então, é mais uma crise aí com a qual nós teremos que provavelmente lidar, e já está aí na nossa porta, porque Trump parece estar decidido a tirar Maduro e seus partidários do poder. E hoje Trump também anunciou um encontro, né, com Putin, também sem
né, depois aí desse cessar-fogo entre Israel e Hamas, ele também está negociando para que a guerra também entre os dois países entre em um acordo, os dois países, e termine com essa guerra, professor? Bem, a questão Putin, leste europeu, Ucrânia, ela é mais complexa do que a própria questão ali do Oriente Médio, porque você tem ali uma potência nuclear, que é a Rússia. No Oriente Médio temos Israel, que é uma potência nuclear, embora não se reconheça como tal, negue que tem armas nucleares, embora tenha essas armas, aí é uma unanimidade, né, entre os analistas e políticos aí que acompanham o cenário internacional, a questão de Israel. Mas Israel já é um aliado dos Estados Unidos, né? Então, a Rússia não. A Rússia está longe de ser um aliado. Então, por isso que é uma questão mais cautelosa. Mas é bastante positiva essa sinalização aí desse encontro por conta do fato de que havia ali toda uma série de evidências de que a Rússia estava disposta a simplesmente não dialogar, não obstante as pressões dos europeus e, sobretudo, do Trump. Mas o Trump aí ele tem uma série de vitórias que podem ter constrangido Putin e levado Putin à mesa de negociação. A primeira delas é a promessa da Índia de não mais comprar petróleo russo. A Índia, é importante lembrar, também recebeu uma tarifa ali de 50% do Trump como punição pela compra do petróleo russo. O Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, falou, não vou mais comprar. Então, isso seria ali um grande efeito negativo para a economia russa. A gente não sabe dimensionar o certo, mas teria um impacto negativo porque a Índia virou um grande consumidor de petróleo russo. E o segundo ponto é que a Rússia se sentiu, não tenho dúvidas, enfraquecida com esse acordo que o Trump costurou no Oriente Médio, porque a Rússia sempre tentou ter grande influência na região, aliando-se informalmente ao Irã e à Síria. O Irã hoje está muito enfraquecido e a Síria passou aí por uma transição de regime, né? Bashar al-Assad caiu, era um grande aliado russo e a Rússia simplesmente não foi chamada sequer para essa conferência que ocorreu lá no Egito para resolver aí, vamos ver se de fato resolverá. Eu sou particularmente cético em relação à duração desse cessar-fogo lá no Oriente Médio, mas o fato é que os atores envolvidos ali não incluíram nem Rússia nem China. Então, talvez o Putin tenha percebido essas últimas movimentações como um sinal de que os Estados Unidos ainda estão fortes, Trump está forte e, portanto, cabe aí, no mínimo, abrir negociações, abrir conversas que podem levar ao fim da guerra na Ucrânia, mas não de imediato. Aí é apenas o começo do que parece ser um longo processo, mas Putin talvez se sinta enfraquecido no atual contexto. Excelente, professor. Muitíssimo obrigada. Eu conversei com o professor de Relações Internacionais da FGV, Vinícius Vieira. Muito obrigada pelas suas informações, viu, professor? Muito obrigado, Daís. Até mais. Boa tarde a todos. Volte sempre.